Hi guys, how are you? My name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Simple Past. Vamos falar um pouquinho sobre o passado simples, ok? Vamos aprender as regras e tudo que está envolvido aí no Simple Past. Então vamos lá. Para iniciar, olhem a imagem aí. Do you know him? Let's read some information and find out. Vocês conhecem ele? Vamos ler alguma informação e descobrir a respeito. Então vamos lá. Vamos iniciar aí com um pequeno texto, eu vou fazer a leitura para vocês. Enquanto eu faço a leitura, busquem entender palavras que vocês já conhecem, associar com significados, enfim. Então diz assim: Chester Charles Bennington was born on March 20th, 1976. He was a singer, actor, and the vocalist of the American rock band Linkin Park. He suffered from depression and died on July 20th, 2017. E aí, pessoal, mediante a leitura, conseguiram perceber aí, reconhecer alguma estrutura, palavras que vocês já conheciam? Tem algumas coisas que dá pra gente entender, né? Então, vamos lá. Observem essa frase que foi retirada do texto. He died on July 20th, 2017. Vocês perceberam a terminação do verbo em destaque? Esse verbo died. Ele está terminado em ed, né? Então, esse verbo em destaque ele está no passado, num tempo verbal chamado simple past em inglês, ou pretérito perfeito em português. E é sobre ele que a gente vai aprender hoje, ok? Então, vamos lá. O simple past, ou passado simples, ele é utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e não podem mais ser modificadas. Por exemplo, I watched a movie yesterday. Eu assisti a um filme ontem à noite. Aliás, aí só tem ontem, né? Esqueçam a noite. Eu assisti um filme ontem. Então, o simple past é esse tempo que está no passado e que eu não posso mais modificar. Então, eu assisti, eu não posso voltar lá no passado e não ter assistido, ou então assistido mais de um filme. Eu estou falando isso, pessoal, porque existem outros tempos em inglês que o passado, entre aspas, assim, pode ser modificado. Não o passado, mas é um tempo envolvendo o passado. Então, só para vocês ficarem espertos que o simple past é esse tempo fechado, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, então, do simple past. Quando a gente quer fazer perguntas em inglês, a gente tem que usar uma palavrinha que se chama verbo auxiliar. O que é esse verbo auxiliar? Ele, apesar de não ter tradução, ele é muito importante dentro da sua pergunta, porque ele é o responsável por dar o tempo do verbo da sua frase. Vamos entender isso aí melhor. Então, observem esse quadro que está aparecendo para vocês. Ele está dividido em 3 partes. A primeira parte é o teu verbo auxiliar, o did. Did é o verbo auxiliar do passado, ok? Logo em seguida, nós temos os pronomes. E na última caixinha, a gente tem o verbo, que é o verbo study, e o complemento yesterday. Pessoal, o verbo study significa estudar, certo? Vocês já conheciam esse verbo, né? Como eu estou falando de passado simples e essa pergunta começou com did, que é o verbo auxiliar do simple past, ele vai automaticamente transformar esse verbo em passado. Então, quando eu leio essa pergunta, eu já sei que eu não vou traduzir o study como estudar, e sim como estudou ou estudei, depende da pessoa que você está falando. Por quê? Porque o did dá esse poder. Então, o verbo auxiliar é muito importante, ok? Então, vamos ver aí outros exemplos. Existem 2 formas de nós respondermos as perguntas no passado simples. A gente tem as short answers e as long answers, right? Para short answers, para as respostas curtas, observem a pergunta. Did you play games yesterday? Você jogou jogos ontem? Resposta curta, yes, I did. No, I didn't. Sim, eu joguei. Não, eu não joguei. O legal das respostas curtas, pessoal, é que essa estrutura nunca vai mudar. Vocês vão sempre usar ela do mesmo jeito. A única coisa que vocês podem alterar na resposta curta é o pronome de quem vocês estão falando. E o restante vai ficar do jeito que é. Não importa o que você perguntar. Did you study English yesterday? Você estudou inglês ontem? Yes, I did. No, I didn't. Sim, eu estudei. Não, eu não estudei. E assim por diante, ok? Essas são as respostas curtas. Agora, nas respostas longas, nós temos aí regras gramaticais envolvidas. Então, vamos observar. A mesma pergunta. Did you play games yesterday? Você jogou jogos ontem?
resposta longa e positiva. Agora eu tenho que dar uma resposta completa. Yes, I played games yesterday. Vocês observaram essa mudança no verbo? Observaram, né? Ela está bem destacada aí. Perceberam que eu coloquei um ED no final? Esse ED, pessoal, caracteriza passado. Então, nas respostas longas afirmativas, eu não posso usar o verbo auxiliar did. Mas eu tenho que fazer uma alteração muito importante no verbo, que é colocar esse verbo no passado. E aí nós temos dois tipos de verbo, os verbos regulares e os irregulares. Quando o verbo é regular, que é o que a gente está falando agora, a gente vai colocar o ED no final e esse verbo virou passado. Então, o verbo play é jogar. Coloquei o ED no final, played, virou passado. Jogou, joguei, depende de quem você está falando. Certinho? Então, não esqueçam, nas sentenças positivas longas, nós não podemos usar o verbo auxiliar, mas a gente tem que pegar o verbo e colocar no passado. Então, yes, I played games yesterday. Sim, eu joguei jogos ontem. Já na resposta negativa, nós precisamos do auxílio do verbo auxiliar. Por quê? Porque é ele quem vai deixar o nosso verbo negativo. Então, como ele aparece na frase, o teu verbo vai vir normal. Olha o exemplo. No, I didn't play games yesterday. Não, eu não joguei jogos ontem. Então, toda vez que o verbo auxiliar aparece, o seu verbo vai ficar normal. Por isso que a gente não colocou o ED no final. Certinho? Vamos falar um pouquinho ainda sobre as conjugações verbais? Então, a gente acabou de ver que nas respostas longas e positivas, o nosso verbo tem que sofrer essa alteração, né? Tem que ser conjugado para o passado. E a gente viu que tem dois tipos de verbos. Tem o verbo regular e o verbo irregular. O que está envolvido nessas regras? É o que a gente vai ver. Os verbos regulares são aqueles que a gente coloca o D ou o ED no finalzinho para transformar ele no passado. Então, a regra geral, você vai colocar o ED. Exemplo. Did you watch the soccer game yesterday? Você assistiu o jogo de futebol ontem? Observem que na pergunta eu usei o watch, o verbo na forma base. Por quê? Porque na pergunta eu tenho o auxiliar, did, lá na frente, dizendo que esse verbo está no passado. Mas na resposta longa positiva eu não posso usar o auxiliar. Então observa o que é que eu fiz aí. Yes, I watched the soccer game. Sim, eu assisti o jogo de futebol. Como nessa resposta positiva eu não pude usar o did, eu peguei o meu verbo watch e transformei ele no passado, conjuguei ele para o passado. Coloquei o ED no final, ok? Aí tem alguns exemplos de verbos que vocês vão colocar, ou o D ou o ED, né? Se o verbo já terminar em E, você coloca apenas o D. O restante segue a regra do ED. Esses aí são exemplos de verbos regulares, tá? Então tem o verbo share, work, depois vocês podem observar, fazer anotações sobre essa lista, tá bom? É importante. Agora vamos falar um pouquinho sobre as exceções de verbos regulares, tá? Tem alguns verbos regulares que terminam em Y. Esses verbos terminados em Y e que são precedidos de consoante, você vai colocar o I no lugar do Y e só depois acrescentar o ED. Por exemplo, cry, cried, try, tried, study, studied, ok? Já aqueles verbos que terminam em consoante, vogal, consoante, você dobra a última letra e só depois é que você vai colocar o ED. Exemplo, stop, termina em P ou T, que é consoante, vogal, consoante. Então, dobra o P e depois coloca o ED. Stopped. Assim acontece com esses outros verbos. Já os verbos irregulares, pessoal, eles são aqueles verbos um pouquinho mais temidos. Por quê? Porque eles são irregulares justamente porque não seguem nenhuma regra. Então, nós temos que aprender como usar esses verbos no passado. Observem aí. Did you write the essay? Você escreveu a redação? Write é o verbo na forma base, porque é uma pergunta e eu tenho o auxiliar, certo? Já na resposta positiva, yes, I wrote the essay. Observaram que agora o verbo se transformou? Eu não coloquei ED no final, mas ele mudou a escrita e a pronúncia. De write passou para wrote, porque ele é um verbo irregular. E os verbos irregulares a gente tem realmente que aprender, porque eles não seguem regras. E aí vocês observam uma caixinha com alguns exemplos de verbos irregulares. Depois eu quero que vocês façam um estudo mais profundo sobre verbos regulares e irregulares, tá, pessoal? Façam anotações e pesquisas.
E é isso aí, só para vocês não esquecerem, vamos aí resumir as regrinhas. Nas perguntas, nós usamos o verbo auxiliar did para perguntar e o teu verbo vai vir sempre normal, na forma base. Nas sentenças negativas, nós também precisamos usar o nosso verbo auxiliar negativo, né? A gente vai usar o didn't, então o teu verbo vai vir normal. Mas nas sentenças positivas, longas positivas, nós não podemos usar o verbo auxiliar did, porém a gente tem que conjugar o verbo pro passado, sempre observando se esse verbo é regular ou irregular. Certinho, pessoal? Fácil, né? Ainda vamos falar um pouquinho sobre o passado do verbo to be. Gente, o verbo to be é um verbo irregular, tá? Então, olha as conjugações. Para falar sobre era ou estava, que é o verbo to be no passado, I vai ser conjugado como was para o verbo to be vai ser conjugado para was, tá? You were. Para a terceira pessoa, he, she, it vai ser o was. E para o plural, you, we e they vai ser o were. Então, para o verbo to be tem duas conjugações possíveis, que é o was ou o were. Certinho? E agora chegou a hora da nossa atividade. Vamos aí fazer uma atividade para consolidar o conhecimento e ver se vocês realmente estavam prestando atenção. Vamos lá? Então, na primeira questão, observem a imagem e diga quais palavras estão faltando. Então, tem aí uma conversa, né? E está faltando duas palavrinhas. Observem aí, na primeira, you study English? E a resposta, no, I study English. Tá fácil, né? O que está faltando aí, pessoal? Observamos que na primeira é uma pergunta e na segunda é uma resposta negativa. Então, vamos lá ver a resposta. No primeiro balãozinho, como é uma pergunta, a pergunta sempre começa com o seu verbo auxiliar. E como a gente está falando de passado, então a gente tem que usar o did para perguntar. Did you study English? Você estudou inglês? E aí, o rapazinho com a provinha com 0 lá, ele deu uma resposta negativa. E nas respostas negativas, nós precisamos usar o verbo auxiliar negativo. Então, no, I didn't study English. Não, eu não estudei inglês. Ok? Essa foi fácil, né? Vamos lá para a pergunta 2, novamente. Observe a imagem e diga quais palavras estão faltando. Aí o cachorrinho tem o espaço, né? You eat my food? Você comeu minha comida? E aí o outro cachorrinho novamente deu uma resposta negativa. Oh, no, I didn't eat your food. Ah, não, eu não? Sua comida. E aí, o que está faltando, pessoal? Tá fácil, né? Então vamos ver a resposta juntos. Na primeira, novamente, nós temos uma pergunta. E nas perguntas, nós precisamos começar com auxiliar did. Na resposta, estava faltando o verbo. Como essa resposta, pessoal, é uma resposta negativa, porque tem lá o didn't, né? O seu verbo vai vir normal, sem nenhuma alteração. Então, a resposta vai ficar, oh, no, I didn't eat your food. Ah, não, eu não comi a sua comida, ok? E por último, observe a imagem e complete o espaço com a forma correta do verbo wash. What did you do today? O que você fez hoje? I, my hands. Eu, minhas mãos. E a gente sabe que o verbo wash é um verbo regular. Então, o que eu tenho que fazer com o meu verbo? Colocar o ed no final. I washed my hands. Eu lavei as minhas mãos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque para acessar outros conteúdos e rever essa aula quantas vezes vocês quiserem, ok? See you next class!